História de hoje: salvamento providencial no mar. A senhora Steinauer, de Battle Creek, Estados Unidos, conta o interessante episódio de uma viagem que fez em navio de vela da ilha Jamaica a Nova Orleans, em companhia de seus pais. Estes eram missionários que, havendo trabalhado a ponto de ficar com a saúde combalida, se viram obrigados a transferir-se para um clima mais fresco. Resolveram, pois, dirigir-se para Nova Orleans. Durante a viagem, um vento forte havia desviado o navio para longe de sua rota, seguindo-se então uma calmaria completa que impossibilitava todo o movimento da embarcação. Estando esta aprisionada apenas para poucos dias, tornou-se logo necessário distribuir o alimento em rações aos passageiros e à tripulação. Diz a senhora Steinauer: quando os dias se prolongaram a ponto de se converterem em semanas, nossos sofrimentos tornaram-se em extremo tormentosos. Bem me lembro de estar a roer uma luva de pelica para obter dela algumas partículas nutritivas. Recebíamos meio biscoito e um pequeno copo d'água cada 24 horas. Cota demasiadamente pequena de alimento e ainda mais insuficiente de água debaixo do sol abrasador de uma zona semitropical. Alguns passageiros tragavam a sua porção de água imediatamente ao recebê-la. Outros acariciavam-na com veemente avidez, como se receasse que alguém mais forte do que eles lhes arrebatasse. Por fim, devido à sede prolongada, a língua se nos inchou a ponto de mal podermos fechar a boca. Minha mãe achava que mergulhar faixas de pano em água do mar, enrolando-as em seguida molhadas em volta do pescoço, lhe proporcionava algum alívio. Era com efeito para enlouquecer o ver a água em volta de nós sem podermos mitigar a sede. Ao cabo de 4 longas semanas, decidiu-se que, a fim de fazer a parca porção de alimentos durar mais uns dias, um homem fosse atirado ao mar. A sorte devia ser lançada à noite, mas a decisão não seria manifesta até pouco antes de serem distribuídas as rações no dia seguinte, na esperança de que viesse algum salvamento antes de se proceder à execução dessa medida. Meu pai e um cavalheiro espanhol dormiram no convés, ao passo que minha mãe e eu, sendo as únicas pessoas do sexo feminino, além da esposa do comandante e de mais 3 senhoras de terceira classe, nos retiramos para os nossos beliches. Posso dizer que já durante todos os dias anteriores foram muitas as orações feitas, mas minha mãe resolveu passar toda a noite em súplica a Deus, o que com efeito fez. Cedo de manhã adormeceu exausta, sendo acordada pela voz de meu pai que dizia: minha esposa, parece-nos que avistamos ao longe a vela de um navio. Oh, exclamou minha mãe em tom abatido, este navio passará como os demais que avistamos. Havíamos sido atormentados pela vista de muitos navios que, quais pontos negros, apareciam no horizonte ocidental, mas conservaram-se sempre a tão grande distância que não nos foi possível chamá-los à fala, nem mesmo que eles vissem nosso sinal de desespero. Depois, recordando-se de sua ocupação durante a noite, ela acrescentou arrependida: não, Deus me perdoe, é Ele quem ouviu a minha oração. O navio virá em nosso socorro. Não estejas demasiado certa, minha esposa, disse meu pai ternamente, pois não quero que fiques desapontada. Naturalmente, se for a vontade de Deus, o navio virá em nosso socorro. É a sua vontade, replicou confiadamente minha mãe. Estou certa de que a salvação está próxima. Vestimos-nos o mais depressa possível
e em seguida subimos as escadas para o convés. Jamais me esquecerei da cena que se desdobrou ante os meus olhos. Ali, no lado do navio de onde se avistava o objeto que esperávamos nos trouxesse o almejado socorro, estavam reunidas todas as pessoas de bordo. Não se falava nenhuma palavra, mas à simples vista não se podia discernir coisa alguma. Em silêncio mortal, o óculo de alcance do navio passou de um para um, a fim de todos olharem. Parece de fato um navio. Sim, agora estávamos certos de que a nossa esperança havia tomado forma sólida. Mas viria o navio em direção à região onde estávamos? Ou vê-lo-íamos desaparecer da vista como o navio de um sonho? Mas não, mais e mais o navio se aproximava de nós. Em breve o enxergávamos a olho nu. Sinais não os podíamos fazer, pois estávamos demasiado fracos e extenuados. O navio, porém, ia chegando, não obstante, em linha reta. Finalmente nos deram voz. Navio, olá! Mas nenhum dos homens a bordo tinha força suficiente para responder. Apesar de não obter resposta, a embarcação continuava a aproximar-se até chegar bem perto do nosso infeliz navio, quando se arriou um bote no qual tomaram lugar 4 homens, sendo um deles, ao que parecia, o comandante. A suprema ânsia daquele momento acha-se-me impressa na memória, embora fosse eu naquele tempo uma simples criança. O comandante foi o primeiro a abordar o nosso navio e, ao subir ao convés, vendo a nossa miséria, tirou o chapéu e disse em voz solene: "Agora creio que há um Deus no céu." Verificou-se ser o navio um daqueles rebocadores que levam outros navios para o porto. Por lei, esses rebocadores estão obrigados a não se afastar senão até certa distância do porto. Era pelo menos assim naquele tempo. Mas a narração que nos fez o comandante foi especial. Tendo ido até onde a lei lhe permitia, sentiu-se impelido por força inexplicável a continuar a marcha, e isto apesar de não se avistar ao longe nenhum navio. Seu piloto protestou contra isto, lembrando-lhe a multa em que incorreria. "Não posso resistir, sou forçado a prosseguir viagem", foi a única resposta. Pouco depois começou a sofrer um desesperado enjoo, coisa que não lhe tinha acontecido havia 20 anos, e viu-se forçado a retirar-se para o camarote, mas mesmo assim recusou-se a voltar, dando ordens que se fizessem ao mar. Então a tripulação rebelou-se, pois já começavam a sentir falta de provisão, e resolveram assumir eles próprios a direção do navio, julgando que o comandante perdera a razão. Neste ponto, a aflição que o atormentava tornou-se agoniante e implorou-lhes que continuassem a viagem, prometendo que, se ao nascer do sol do dia seguinte não se lhes deparasse coisa alguma que justificasse a sua ação, abandonaria o projeto e voltaria ao porto. A isto, os tripulantes acederam com relutância, e ao clarear o dia, o homem no cesto da gávea avisou que via ao longe um objeto escuro e imóvel. O comandante então ordenou que seguissem até o navio e disse aos seus tripulantes: "É isso mesmo que procuramos." Neste mesmo instante lhe passou o enjoo e ele reassumiu o posto do comando como dantes. Quando nos alcançou e deu com os olhos sobre os corpos macilentos e nossa desolada miséria, apossou-se do comandante com força irresistível.
Embora tivesse sido ateu havia muitos anos, a convicção de que um poder sobrenatural o havia guiado e de que existia um Deus no céu. Mais tarde, quando soube como minha extenuada mãe havia passado a noite em oração, ampliou a sua fé a ponto de incluir o fato de ser esse Deus, um Deus que ouve as orações de seus filhos e a elas atende.